Salve, salve, internauta! Terremotos. Terremotos. Os terremotos podem causar grande destruição nas estradas, em prédios, em casas, enfim. Terremotos. O abalo sísmico. O que é? O que é isto? É um movimento brusco, minha gente, brusco e repentino do terreno que é causado pela ruptura de uma rocha. A rocha se rompe. A rocha se rompe. E ocorre esse rompimento devido às movimentações das grandes porções de rochas, produzidas por processos que acontecem no interior da Terra, dentro da Terra. Essa ruptura, ela causa a liberação de uma grande quantidade de energia, que gera ondas, ondas que se propagam em todas as direções. Essas ondas são mecânicas, pois necessitam de um meio para se propagar. Neste caso, o meio são as rochas. Entre as ondas liberadas durante o terremoto, os dois tipos mais importantes são as primárias, ondas longitudinais, e também as secundárias, as ondas transversais. Olha aqui o exemplo. Ondas longitudinais, ondas transversais. As ondas longitudinais ocorrem quando partículas do meio vibram na mesma direção da propagação da onda. Olha este exemplo de ondas longitudinais. E as ondas transversais são aquelas nas quais a vibração ocorre perpendicularmente. Eu disse perpendicularmente, pois é, a direção da onda. As ondas ao longo de uma corda e as ondas eletromagnéticas são alguns exemplos de ondas transversais. Ondas transversais. Ondas longitudinais. Não esqueçam. As longitudinais. As partículas do meio vibram na mesma direção da propagação da onda. Exemplo, as ondas sonoras. As transversais. As ondas transversais são aquelas onde a vibração ocorre perpendicularmente à direção da onda. As ondas ao longo de uma corda e as ondas eletromagnéticas são alguns exemplos. Está aqui a foto. Não esqueçam. E entre as ondas liberadas em um terremoto, os dois tipos mais importantes são as primárias, ondas longitudinais, e as secundárias, ondas transversais. Tá ok? Muito bem. Entendeu, né? E o som? O que é o som? Uma das formas de comunicação mais importantes para os animais e também é um fenômeno muito presente no nosso cotidiano. O som tem diversas aplicações tecnológicas, como ultrassom, no caso da medicina, nos sonares, nos submarinos. Já ouviu falar de sonares? O ramo da ciência que estuda o som é chamado de acústica. Acústica. Pois é, tá gastando, né? Por ser uma onda, o som é uma onda. E por ser uma onda, o som transporta o quê? Energia. Mas não transporta matéria. Ao ser produzido o som, as partículas do meio vibram, passando a vibração para as partículas vizinhas, até que estas cheguem às nossas orelhas. Além disso, podemos perceber outras características. Pois é. E quais são? Gente, por favor, uma onda mecânica necessita de um meio material para se propagar. Então o som é uma onda mecânica. Por quê? Porque precisa de um meio material para se propagar. Não é possível escutar um rádio que esteja em um ambiente a vácuo, ou seja, na completa ausência de matéria, no imenso vazio. Você não pode no espaço escutar um rádio, porque o som é uma onda mecânica. E precisa
precisa de um meio material para se propagar. E lá no espaço não tem ar, ok? Tá ok? Tá ok? O som também é uma onda tridimensional, pois se propaga em todas as direções. É possível escutar um telefone tocando em um quarto, mesmo não estando no quarto, mesmo estando em outro local. O som também é uma onda longitudinal, ou seja, preste atenção, as partículas do meio vibram na mesma direção da propagação da onda. E como se produz o som? Boa pergunta. O som pode ser produzido pela vibração de um objeto em um meio material. Porém, preste atenção, a orelha humana só é capaz de perceber o som em uma faixa de frequência limitada. Eu já falei isto aqui no nosso canal. Ao tocar este xilofone, olha aqui, ó. Ao tocar este xilofone, sua lâmina vibra produzindo som. Olha outro aqui, ó. Ao tocar a corda de um violão, a corda vibra produzindo o som. A caixa acústica do violão serve para amplificar o som produzido pela corda. Para estudarmos a produção de um som, tomamos como exemplo o diapasão. Diapasão? O que é diapasão? Diapasão? O diapasão é um instrumento metálico que tem a forma de uma forquilha. Quando tocado, emite um som de determinada frequência que pode ser amplificado ao encostar a haste em uma caixa acústica. Quando o diapasão vibra, até ser tocado, ele passa esta vibração para as partículas vizinhas, que vibram de um lado para o outro. Ou seja, sofrem compressão e expansão. Eu disse compressão e expansão. Diminui e aumenta, né? Formando uma onda longitudinal. E também tridimensional. Olha aqui, ó. O diapasão. Diapasão é o nome aqui, ó. Ao ser tocado, o diapasão vibra e cria zonas sucessivas de compressão e expansão, transmitindo som. A variação de pressão sobre as partículas podem ser representadas por um gráfico no qual as regiões mais altas da curva correspondem às zonas de compressão e as mais baixas às zonas de expansão. Preste atenção aqui neste gráfico. Preste atenção neste gráfico. Vibração das partículas, está vendo aí? Propagação da onda. Propagação da onda. Mas o interessante mesmo desta aula de hoje é você que vai ficar sabendo agora como é que a gente ouve. Por que que ouvimos? Por que que a gente ouve? Por que que a gente escuta? Você já enfileirou pecinhas de dominó? E deu um peteleco na primeira para ver uma derrubando a outra? Você já fez isso aqui, ó. Tá vendo? Você já fez isso? Pois é, ó. Pois a passagem da onda sonora pela orelha, um tanto parecida com essa cena aqui, ó. A onda sonora entra pelas nossas orelhas e bate na membrana do tímpano. Pois é, ele começa a vibrar e passa a vibração para os ossículos de dentro da orelha. Os menores ossos do corpo humano, os ossículos, são os menores ossos do corpo humano, que manda a vibração para a cóclea. A cóclea, que é a parte mais dura do nosso corpo. A cóclea, a cóclea. Como dentro da cóclea há um líquido, a vibração provoca ondinhas neste líquido. E as ondinhas movimentam os cílios de células muito delicadas que ficam dentro da cóclea. Por causa da movimentação dos cílios, essas células transformam as vibrações sonoras em impulsos elétricos. Essa etapa da audição é muito importante, porque os impulsos elétricos passam pelo nervo auditivo e vão em direção à parte do cérebro que analisa e entende os sons. Só aí é que escutamos. E todo esse caminho do som leva apenas 300 milissegundos. 300 milissegundos. É assim. Já foi, de tão rápido, sabe? É assim.
Já foi de tão rápido. 300 milissegundos. Cada pedacinho da cóclea é especializada em detectar um tipo de som mais grave, que é aquele grosso, o grave, ou mais agudo, que é aquele fino, entendeu? O grave, o grosso, é o grave. O fino é o agudo, entendeu? Aqui está a representação da orelha humana. Aqui nós temos o nervo auditivo, tá vendo? O nervo auditivo. A cóclea aqui, a cóclea, parece um caracol, a cóclea. Aqui os ossículos, que são os ossos mais duros que existem, os ossículos. E ali você encontra a membrana, um tímpano, certo? Você vai reconhecer agora, olha esse som, olha esse som. É grave ou agudo? Esse som é um som grave. É o som do leão. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som agudo. É o som do rouxinol. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som grave. É o som do boi. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som agudo. É o som do gato. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som grave. É o som do trovão. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som grave. É o som do tambor. Esse som é grave ou agudo?